Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos. Sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 16 da nossa revista e tem como título Vivendo a Verdade em Amor. Em sua carta, João está direcionando a sua mensagem a dois grupos distintos de leitores, Primeiro, aos cristãos que andavam dentro do ensinamento da doutrina dos apóstolos, e o segundo, aqueles que espalhavam heresias, principalmente sobre a dúvida sobre a divindade de Jesus Cristo. Dentro desse panorama de conflito doutrinário, que João ele faz dois pedidos à igreja local. Primeiro, para que aqueles irmãos mantivessem em amor uns para com os outros, para que aqueles irmãos andassem em amor uns para com os outros, porque o amor é a marca do verdadeiro cristianismo. O segundo pedido que João faz à igreja é que eles não poderiam deixar que o amor cegasse a esses irmãos diante das heresias, diante dos falsos mestres que tinham se levantado ali. É nessa linha de argumentação de ter cuidado com os falsos mestres, algo que está dentro do cristianismo, não somente naquele período, mas desde o início do ministério de Jesus Cristo, nós vemos Jesus já alertando os seus seguidores sobre essa questão dos falsos mestres. Essa preocupação dos falsos mestres, nós podemos ver registrado lá nos livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando Jesus adverte ali os seus seguidores sobre os falsos mestres, que eles chegariam a realizar sinais e maravilhas e, se possível, iriam enganar até os eleitos. Nós podemos ver esse relato lá em Mateus, capítulo 24, versículo 24, quando Jesus diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os seus eleitos, até os eleitos. Jesus está alertando seus seguidores sobre os falsos mestres que surgiriam ao longo do tempo, ao longo da história da igreja, ao longo do cristianismo. Ele chega a dizer que esses falsos mestres viriam como lobos famintos, disfarçados de ovelha no meio do rebanho. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a alertar a igreja de Coríntios sobre homens falsos, falsos apóstolos, obreiros enganosos, que fingiriam ser apóstolos de Cristo. João, em sua carta, ele exorta seus leitores a manterem-se firmes, fiéis à doutrina que os apóstolos haviam ensinado, mas que principalmente eles crescem que Jesus era o Cristo. Podemos dizer que esse era um dos grandes desafios do povo judeu, crer que Jesus era o Cristo, por conta da expectativa que se criou no meio do povo judeu com a vinda do Messias, que seria o libertador político, o libertador do domínio de Roma, Até mesmo Judas e Tiago tiveram dificuldade de aceitar que Jesus era o Cristo, Judas, assim como Tiago, desde o início do ministério de Jesus, não aceitava, não acreditava na divindade de Jesus, pelo fato deles terem convivido com Jesus toda a sua infância como irmãos, já que eles eram filhos de Maria e José, só vindo a acreditar na divindade de Jesus após a sua ressurreição. Judas, ele dedica a sua carta, que leva o seu nome, que é apenas um capítulo, ele dedica toda essa carta para testemunhar de Jesus Cristo. Vamos dar uma lida lá em Judas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. Amados, embora tivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhasse pela fé uma vez por todas, confiado aos santos, pois certos homens cuja condenação já está sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissolutamente no meio de vocês. Esses ímpios transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo,
o nosso único e soberano Salvador. Em sua carta, Judas reconhece a divindade de Jesus e exorta os seus irmãos em Cristo a não abandonarem essa doutrina e a lutar por ela, né, a permanecer no ensino dos apóstolos. No seu livro, Judas faz várias citações no Velho Testamento para mostrar a infidelidade daquele povo ao afastar-se da verdade, né? Eles se rebelam contra Deus, deixando ali que os seus próprios instintos pecaminosos os dominassem. Judas termina a sua carta falando que Deus não tomará por inocente tais pessoas, né? Porque todos serão julgados no juízo final. A nossa lição de hoje ela tem como objetivo conciliar a verdade do Evangelho com o amor, né? Para isso, então, vamos ler lá o nosso texto que se encontra lá em João, em 2 João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Ele diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e está conosco para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. De acordo com o costume daquela época, né, dos escritos gregos, o autor ele sempre se identificava quando ele escrevia ali a sua carta, como é o exemplo do apóstolo Paulo, né, ele sempre se identificava como servo de Jesus, como o servo de Deus, como ou fazia uma saudação à igreja no início da sua carta. Mas na carta de João nós podemos ver ali uma certa afinidade de João com os seus leitores, né? Uma certa aproximação, porque João se identifica apenas como o presbítero, né? E para os seus leitores isso era o suficiente para que João pudesse ser identificado. É claro que com toda certeza os seus leitores também o identificariam ali pelo estilo literário, pela sua postura, pelo seu posicionamento, pela a sua posição que ele estava passando, né? A certeza que ele estava passando, a convicção que ele estava passando ali no que ele estava escrevendo. Isso não resta dúvida nenhuma que os seus autores o reconheceriam. Quando nós lemos o Evangelho de João e as cartas de João, podemos notar ali o mesmo estilo literário, o mesmo vocabulário, as mesmas preocupações, não deixando dúvida nenhuma que o autor do livro é o próprio João, né? Quanto à questão do destinatário, né? Alguns estudiosos apontam que João estava endereçando a sua carta especificamente a uma família, né? A uma mulher e seus filhos, né? Chegando a cogitar, alguns chegam até a cogitar o nome dessa mulher, que seria Queria, que é a tradução da palavra senhora no grego, né? Mas a segunda interpretação eu acredito ser mais viável, né? Pois João está se referindo à igreja, né? E à igreja e aos seus membros, né? Pois o assunto que João estava tratando afetava toda a comunidade dos salvos, né? Isso também nós podemos notar que a igreja, em toda a Escritura Sagrada, é tratada no modo feminino, né? Como por exemplo, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, ele diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Assim como João escreveu lá em Apocalipse, Paulo também ele faz uma referência da igreja, né, como sendo no modo feminino, né? Lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim: o zelo que tem por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentar a ele como uma virgem pura. Paulo tinha uma preocupação
muito grande com os seus irmãos, de permanecer firme ali na sã doutrina, que não deixasse ser contaminado pelas heresias, que cercavam ali o povo de Deus, e que fosse enganado ali por aqueles falsos mestres. Fato é que João estava muito feliz, ao ver ali o testemunho dos seus irmãos, O nosso próximo tópico nós vamos ver como João se alegrou, ao ver o testemunho dos irmãos em Cristo. Vamos dar uma lida no texto que se encontra lá em 2 João, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11. Ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como você já tem ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em corpo. Tal é enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que permanece no ensino de Cristo, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a você e não trouxer esse ensino, não o receba em casa nem o saúde, pois quem saúda torna-se participante das suas obras malignas. Com toda certeza, João encontrou alguns membros da igreja que deram bom testemunho, Isso foi motivo de muita alegria no coração de João, como nós já falamos anteriormente. João sabia que no meio deles haviam surgido falsos profetas, falsos mestres, que tentavam implantar ali heresias, como nós podemos ver ali no versículo 7, muitos enganadores têm saído pelo mundo, que não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, e que esses enganadores, João chama eles de anticristo, A alegria de João era tanta, pelo testemunho daqueles irmãos que estavam andando na verdade, mesmo em meio a esses enganadores, a esses falsos mestres que estavam no meio deles, A alegria de João era tanta que ele relembra o princípio, o princípio do amor, de um para com os outros, Eu acredito que João nem precisava, exortar aqueles irmãos a andarem em amor um para com os outros, porque faz parte da natureza do cristianismo o amor. É como se João estivesse dizendo, se nós amamos a Deus, também devemos amar o nosso próximo. E se nós amamos a Deus, nós também temos prazer de andar na verdade. Já nos próximos versículos parece que há uma divergência na fala de João. Primeiro João fala que nós devemos andar em amor uns para com os outros, e agora João vem falando que nós devemos nos afastar de determinadas pessoas. O que João está querendo falar é que o amor ele não pode ser cego diante das heresias, diante dos falsos mestres, Isso fica muito claro quando nós lemos lá João capítulo 2 João capítulo 1, versículo de 10 a 11. Ele diz assim: se alguém chegar a você e não trouxer esse ensino, não o receba em casa, nem o saúde, pois quem o saúda torna-se participante da sua obra maligna. Parece uma incoerência muito grande da parte de João, que vinha incentivando aqueles irmãos a viverem em harmonia, em paz, em amor, uns para com os outros, E de repente João fala que nós não devemos saudar, nem muito menos receber determinadas pessoas em nossa casa. É como se João mandasse, olha, mantenha-se à distância de certas pessoas. Mas é justamente aí que está o amor. O amor ele não convive com uma relação de falsidade ou de fingimento, ou o amor não tolera a heresia ou o pecado. O amor e a verdade eles andam juntos.
se amamos a Deus, não podemos ficar em cima do muro, nós precisamos ter uma posição, precisamos assumir posição, né? Senão nós nos tornaremos participante dessa obra maligna, como diz o apóstolo João. Para nós concluirmos a nossa lição, nós precisamos entender a relação existente entre o amor e a obediência. A obediência é uma consequência do amor que nós temos por Deus. Devemos amar o nosso irmão, mesmo com tantas diferenças, né, entre nós, de cor de pele, cor de a raça, a questão de cultura, política, economia e tantas outras diferenças que existem entre cada um de nós. Mas o nosso amor não pode aceitar o pecado e principalmente as heresias sobre as bases das nossas doutrinas. Não podemos ficar em cima do muro, nós temos que assumir posição como verdadeiros servos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.